Permita fazer uma pergunta para você. Quanto você estaria disposto a dar por uma consulta? Consultoria. Por uma consulta. Em que a pessoa, ela indicasse para você qual é o seu erro ou os seus erros, de maneira a auxiliá-lo a ir bem na vida. Quanto você estaria disposto a dar? Nós estamos vivendo o tempo da consultoria. Nós temos pessoas da nossa igreja que estão dando consultoria, né, dona Cleide? Né? Prestam consultoria empresarial. E os empresários, a Cleide estava me contando como é que acontece, eles estão dispostos a pagar até mesmo quantias absurdas para que o consultor o ajude a ver onde está o gargalo, onde está o erro, e possa, então, assim, corrigi-lo e ele possa ganhar mais. Olha, quanto você estaria disposto a pagar por uma consultoria na sua vida? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe consultoria melhor do que as Escrituras. E é de graça. É gratuita. Basta a gente abrir a Bíblia. Basta a gente abrir a Bíblia. E ela vai mostrar para a gente onde está o gargalo da nossa vida, onde está o nosso erro ou erros, onde a gente precisa, então, corrigir a rota, corrigir a direção. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente ouve e diz assim, não, isso não. Eu não quero isso. Esse era o problema do povo de Israel na antiguidade. Eles endureceram o coração para a voz do Senhor. Entre aspas, para a consultoria do Senhor. Eles endureceram o coração para o que Deus estava dizendo para eles. Abra sua Bíblia. Juízes, capítulo 4. Esse é o nosso texto de hoje. E nós vamos ver, a partir desse texto, que o pecado, ele gera escravidão. Ele gera escravidão e desordem. Mas o Senhor liberta de modo inesperado. O pecado gera escravidão e desordem. Mas o Senhor liberta de modo inesperado. Vamos por partes. Acompanhem comigo a leitura do verso 1 até o verso 3. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Arrasô. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arote-Ragoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra, feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Preste bem atenção, querido. O pecado, ele gera escravidão. Perceba que o texto, ele começa como nós temos visto no livro de Juízes, através dos ciclos, geração após geração. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era mal aos olhos do Senhor? Bem, o capítulo posterior é o capítulo 5, que é o Cântico de Débora, que está ligado a esse contexto. A gente não vai dar tempo da gente ver o cântico hoje, a gente vai ver no próximo domingo. Mas no Cântico de Débora, capítulo 5, verso 8, diz assim: assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Veja, assim que escolheram deuses
novos. Eles haviam rejeitado o Deus de Israel e passaram a adorar deuses falsos. Deuses falsos. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, no verso 2, diz: o Senhor os entregou. O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Veja, Deus havia levado o povo de Israel para a terra prometida, a terra de Canaã, e lá ele havia prometido que iria expulsar os povos de Canaã. Mas por conta da rebeldia de Israel, eles tiveram sucesso somente em parte. Expulsaram alguns. Aqui está relatando então um daqueles que permaneceu, rei de Canaã, Jabim. Ele reinava em Azor. E conta aqui até o seu comandante, que a gente vai ver o porquê. Fala dele, Cícera. Né? Mas o que é interessante é, o Senhor entregou Israel. Veja que é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa lá aos Romanos, no capítulo 1. Abra sua Bíblia. Capítulo 1. No verso 18, Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Veja, Deus está irado. E Deus está irado contra o homem por conta de sua impiedade e injustiça, que impede a verdade pela injustiça. Do que Paulo está se referindo? Olha o verso 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, veja, é o mesmo contexto lá de Juízes, idolatria. Os homens, a humanidade, não somente Israel, mas toda a humanidade, deixou a adoração ao verdadeiro Deus e passou a adorar falsos deuses. Nós fazemos isso. Pastor, mas como assim? Eu nunca me ajoelhei diante de uma estátua. Pode ser, mas nós fazemos ídolos. Nós fazemos ídolos até mesmo de coisas boas. Nós podemos fazer do nosso marido um ídolo, da nossa esposa um ídolo, dos filhos um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que nós não conseguimos viver sem. Já teve aquele sentimento que você fala assim: se eu perder isso aqui, acabou a minha vida? É o seu ídolo. Porque isso tem que ser só Deus. Só Deus. Então, nós também acarretamos em idolatria. Agora, veja a expressão que está lá em Juízes. Verso 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual. No verso 26. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. Verso 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Veja, por 3 vezes, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Isso é o juízo de Deus. Deus está dizendo: você quer viver sem mim? Ok, vai lá. Veja o que acontece. Então Deus entregou o povo de Israel ao rei de Canaã, porque o povo de Israel estava adorando aos ídolos de Canaã. Então Deus diz: você quer a eles? Então é a eles que você vai ter. Querido, eu já falei isso aqui antes, eu vou repetir. Cuidado com o que você deseja. Existe uma teologia errada
no mundo evangélico nos nossos dias é a teologia da porta aberta e porta fechada. Se eu consigo o que eu quero, é a porta aberta de Deus. Se eu não consigo o que eu quero, é a porta fechada que o diabo está fazendo, né? Meu querido, isso não é bíblico. Por muitas vezes a porta aberta é o juízo de Deus sobre nós, ou a disciplina de Deus sobre nós. É Deus entregando. Você já agradeceu a Deus por aquilo que você pediu para Ele e Ele não deu? Isso é cuidado do Senhor na sua vida. Eu fico lembrando dos pedidos que eu fiz no passado para Deus, e tem alguns deles que eu falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me ouviu. Obrigado porque o Senhor não me ouviu, porque se tivesse me ouvido hoje, isso é a manifestação do amor de Deus. Porque quando Deus entrega, quando Deus ele dá o que a gente quer, o que o nosso coração quer, o que nós desejamos, gente, é doído. Nós sofremos. O Senhor os entregou. Eles queriam os ídolos de Canaã. Deus entregou para eles ao rei de Canaã. E olha o verso 3. Os israelitas clamaram, por quê? Porque Jabim, o rei de Canaã, ele tinha um aparato militar. Tinha 900 carros de guerra feitos de ferro. Ele os oprimiu durante 20 anos, oprimiu com crueldade. Veja, aqui estamos na idade do ferro, uma idade em que não era todo mundo que tinha o ferro, não era todo mundo que tinha a ciência do ferro naquele momento. Mesmo Israel, mal e mal eles conseguiam ter espada, quanto mais carros de ferro, né? Aqui existe então um exército com um aparato militar para os padrões da época extremamente avançados, e eram cruéis. Até aqui, Israel já havia passado por momentos em que ele foi escravizado, mas essa expressão é a primeira vez que aparece em Juízes. Opressão com crueldade. Relembra a escravidão do Egito. O povo de Israel foi escravizado com crueldade durante 400 anos no Egito. Aqui, eles voltaram a lembrar desse tempo. Opressão com crueldade. O pecado ele faz isso conosco. Na mensagem do domingo passado, queridos, nós vimos que muitos sofrimentos que nós passamos são resultado da nossa escravidão ao pecado. Nós nos escravizamos em relação ao pecado. Sabe quando eu e você dizemos assim: eu sei que está errado, mas eu não consigo. Eu sei que está errado, mas eu não consigo deixar. E aí, como nós vimos, são casamentos desfeitos por conta da pornografia. São famílias destruídas por conta da bebida, da droga. E aí vem a opressão com crueldade do pecado. O pecado é um feitor. Ele nos chicoteia. Ele nos escraviza e cobra o seu preço. Cobra o seu preço. O pecado é amargo, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Nós temos visto pessoalmente amigos, irmãos queridos que estão escravizados pelo pecado porque não trataram do pecado, brincaram com o pecado. Não brinque com o pecado. Agora, nesse texto nós temos um detalhe a mais. Isso a gente viu domingo passado. Esse texto tem um detalhe a mais. Esse detalhe talvez fira o seu coração. O pecado, ele afeta a geração seguinte.
Se ele afetasse só a nós, seria uma coisa. Mas ele é tão horrível que ele afeta os nossos filhos, os nossos netos. Por que eu estou dizendo isso? Essa geração, ela sofreu ainda mais que a geração anterior em Israel. 20 anos de opressão com crueldade. Sofreram ainda mais. Queridos, nós não gostamos de ouvir o que eu estou dizendo, mas me permitam a consultoria. E às vezes essa consultoria ela tem que ferir pela sua verdade, pela sua realidade. Em muitas ocasiões, os nossos filhos são afetados pelos nossos pecados. Os nossos filhos são afetados pelos nossos pecados. Pastor, mas cada um não paga pelo seu próprio pecado? Sim, é verdade. É verdade. Eu sofro pelos meus pecados e o meu filho sofre pelos pecados dele. Acontece que eu sofro também pelos pecados dos meus pais e o meu filho vai sofrer pelos meus pecados. Sim. Você quer ver uma coisa? Vai nos presídios, faz uma visita num presídio. Converse com os presos. Veja quantos filhos lá, que estão lá, que são de casamentos desfeitos. Você vai ter uma surpresa. Você vai perceber que a maior parte são filhos de casamentos desfeitos. Ah, pastor, você está dizendo então que se eu desfizer o meu casamento, meu filho vai para o presídio? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o contrário. O que eu estou dizendo é, muitos dos nossos filhos que estão lá nos presídios, estão lá porque foram afetados por casamentos desfeitos. Vá nos centros de recuperação. Veja lá quantos filhos que foram abandonados pelos seus pais. Vá nos cemitérios. Veja lá quantos jovens foram enterrados por consequência de uma vida devassa ocasionada pela ausência do pai. O pecado escraviza e a escravidão gera amargura, amargor, sofrimento. Esse é o resultado do pecado. O pecado gera também desordem. Veja o verso 4 até o verso 9, acompanhem comigo. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: O Senhor Deus de Israel te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, eu irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: É certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes. O pecado gera desordem. Por que eu estou dizendo isso?
porque era uma mulher julgando. E isso apontava para que a sociedade israelita estivesse com um problema sério. Alguma coisa estava fora do lugar. Uma mulher julgando apontava problemas na liderança masculina. E a nossa suspeita é confirmada pelas palavras de Baraque. Quando, então, Débora, juíza, diz, olha, Deus está dizendo para você ir para a guerra, para você liderar os homens, liderar o povo. A resposta dele no verso 8, só se você for comigo. Se você não for comigo, eu não vou não. Ao contrário de Josué, Baraque respondeu à ordem de Deus com uma condição. Ao contrário de Otiniel e Eude, homens de fé que sim reconheceram um desafio, reconheceram que o desafio era muito maior do que eles, mas ainda assim eles tiveram fé, confiaram no Senhor, levantaram a espada e conduziram o povo à vitória. Baraque não. Ele exigiu o apoio de uma mulher. A liderança masculina em Israel estava enfrentando tempos difíceis. O problema é que a incredulidade dos homens os leva a se omitir em sua liderança, queridos. Eu vou repetir. A incredulidade dos homens, e quando eu estou falando do homem, estou falando masculino. A incredulidade do homem o leva a se omitir da sua liderança. Esse é um dos textos mais usados pelo movimento feminista evangélico dos nossos dias. E o argumento é esse. Bem, Débora era juíza, logo existem pastoras. Débora era juíza, logo existem pregadoras. Queridos, eu gostaria de ajudar você a entender o absurdo desse argumento. É justamente o contrário. Basta vermos nas Escrituras que o argumento é justamente o contrário. Aqui nós temos um homem se omitindo da sua liderança. Sim, graças a Deus por Débora. Nós somos gratos a Débora e todas as mulheres que são exemplo de fé. Débora foi um exemplo de coragem, de louvor, de amor ao Senhor. Um exemplo de sabedoria. Graças a Deus pela Débora. O problema não é a Débora, o problema é Baraque. E o problema é o que os feministas fazem em relação a esse texto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, cuidado com as narrativas. A Bíblia ela é rica em gênero literário e existem inúmeros gêneros literários nas Escrituras. Existe poesia, existe literatura sapiencial e etc. Existem narrativas. Cada um dos gêneros literários devem ser lidos de uma forma específica, usando ferramentas específicas. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos as narrativas. Isso é um dos erros mais comuns dos nossos dias. A narrativa, então preste atenção num princípio muito importante. A narrativa, ela é descritiva e não normativa ou prescritiva. O que eu quero dizer é, quando nós lemos uma narrativa, uma história da Bíblia, aquela história não está lá necessariamente para a gente repeti-la. Está lá para a gente aprender com ela.
Por isso ela é descritiva e não prescritiva, e não normativa. Quando você está em lei, que manda, faça isso, faça aquilo outro, aí é prescritivo. Mas quando você está em narrativa, não. Por exemplo, Sansão casou com uma filisteia. Agora a gente vai casar com não crentes? Bem, a lei diz justamente ao contrário. Para não casarmos com não crentes. Mas ele fez ao contrário. E existem várias histórias ao longo do livro de Juízes que a gente olha e a gente vai ver, peraí, mas é para me copiar? Não. Jefté, o voto de Jefté, daqui a pouco a gente vai, mais para frente a gente vai ver o voto escandaloso de Jefté. Bom, então é para mim fazer voto também com Deus? Não. Eles erraram. Não era para fazer. Não é para colocar Deus à prova. Então a narrativa, ela é descritiva. Primeira coisa. Segunda coisa, Débora, ela confirmou a liderança masculina. Ela não asseverou para si a liderança, ela não asseverou para si a autoridade. Ela repreendeu Baraque porque Baraque se omitiu de exercer a liderança. Débora não estava lá, ó, Baraque, agora eu sou a pastora de Israel. Não. Ela repreendeu Baraque. Terceiro lugar, Débora foi juíza e não sacerdotisa. Você transportar o cargo de juiz, a função de juiz, melhor dizendo, para a função de pastor, você tem que fazer um malabarismo hermenêutico enorme. Não, ela era juíza. Mas mesmo assim, sendo juíza, mostra o quanto o povo de Israel estava longe de Deus. Porque a função de juiz era exclusiva para os homens. Basta a gente ler Deuteronômio, a gente vai ver quando a função de juiz é estabelecido em Israel, na ocasião em que o sogro de Moisés fala: Moisés, olha, você não pode julgar o povo é muito grande, você não pode julgar o povo sozinho, você tem que escolher homens capazes para julgar 100, 1000, 10.000, de acordo então com a capacidade de cada um. E o texto é muito claro, homens. Então, o fato de Débora ser juíza não diz para a gente que hoje as mulheres devem liderar. O fato de Débora ser juíza diz para a gente o quanto Israel estava distante de Deus. O fato dela ser juíza diz para a gente o quanto Israel havia se afastado da aliança com o Senhor e por isso afetou, então, toda a sociedade, começando da família. Isaías capítulo 3, verso 12, vai dizer para a gente que a expressão de juízo de Deus para com o seu povo é que Deus daria para eles para governar crianças e mulheres. Isso aconteceu durante a história de Israel. Crianças e mulheres no governo são expressão do juízo de Deus. Os opressores do meu povo são crianças e os seus dominadores são mulheres. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Mais uma coisa. Nos juízes anteriores, Otoniel e Eude, nas duas ocasiões, está escrito: o Senhor levantou um libertador. Pode ver lá.
capítulo 3 de Juízes, verso 9 e verso 15. O Senhor levantou um libertador. Onde está essa expressão no caso de Débora? Não está. Ao contrário, está assim. Olha o verso 4. Quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Não diz o Senhor levantou Débora, a juíza. É exatamente por isso que ela diz, Baraque, o Senhor te ordena, vai. Quem Deus chamou para a libertação não foi Débora, foi Baraque. Mas ele se recusou. O que isso diz para a gente? Algumas coisas. Primeiro, quando os homens se omitem da sua responsabilidade, a família sofre. Quando os homens se omitem da responsabilidade, a família sofre, a sociedade sofre, a igreja sofre. Irmãos, eu tenho dito aqui e vou repetir, homens, você foi chamado por Deus para cultivar e proteger a sua família. Mas o pecado, ele te leva a se omitir dessa responsabilidade. Por causa do pecado, você abaixa a cabeça em vergonha e diz, eu só fosse e você for comigo. Nós nos omitimos. Quantos homens têm experimentado desordem no lar porque são omissos? Omissos. Quantos homens têm experimentado desordem no lar porque permitem que suas esposas liderem? Elas determinam onde os recursos financeiros da família serão aplicados. Elas determinam como os filhos serão educados. Elas determinam onde os filhos vão estudar. Elas determinam qual é a teologia que a família adotará. Elas determinam a igreja que vão frequentar, o círculo de amizade que vão ter. O que resta para o homem? Pastor, é melhor não contrariar, não. Quantas e quantas vezes, queridos, como pastor, eu tenho aconselhado casais, eu tenho aconselhado famílias, em que o homem tem chegado para mim no gabinete e tem dito, pastor, olha, eu concordo com o senhor, pastor, eu acho que o senhor está certo, é isso mesmo, mas olha, é melhor não contrariar, não. Minha mulher é uma fera. Aí, pastor, você não conhece a mulher que eu tenho lá em casa. Omisso. Omisso. E no fim de tudo, quantos homens estão se tornando baraques? Que estão presos à barra da saia da sua mulher. E dizem apenas, veja bem, pela paz do meu casamento, da minha família, é melhor que seja assim, eu só vou se for com você. Baraques, homens que se omitem da sua liderança. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele nos liberta do nosso pecado. Amém. Vamos ver, verso 9, até o final do texto, verso 24, 9b, finalzinho lá. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Heber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanaim, próximo de Quedes.
quando anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Cícera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete, Ragoim, até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte de Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não restou um só homem. Mas Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: vem, e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Cícera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Amém. Queridos, o pecado nos leva à escravidão e à desordem, mas o Senhor liberta de modo inesperado. De modo inesperado. Por que de modo inesperado? Acompanhe comigo. Veja que Débora, verso 14, ela encorajou a liderança de Baraque. Enquanto Baraque estava lá: eu só vou se você for. Baraque deu um chacoalhão em Baraque, ou melhor, Débora deu um chacoalhão em Baraque e disse: levanta, homem, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Irmãs, façam isso com o marido de vocês. Levanta, homem, o Senhor entregou nas tuas mãos. Sim, minha querida, seja uma encorajadora do seu marido. Seja uma encorajadora daquele que o Senhor tem colocado ao seu lado e é o líder da sua casa. Não tente usurpar o papel de liderança do seu marido. Não tente usurpar o papel de liderança dos homens da igreja. E as mulheres fazem isso quando desrespeitam a liderança. Quando assumem responsabilidades que não pertencem a elas. Seja uma encorajadora e não usurpadora. Encorajadora. Rapazes, turma aí que está começando a pensar no casamento. Deixa eu te dar uma dica. Cadê meu filho? Daqui a pouco ele, graças a Deus, ele já achou a prometida dele. Mas deixa eu dar uma dica para os demais. Preste atenção. Quais são os critérios que você deve observar para namorar alguém com vistas ao casamento? Primeiro, anote aí. Estou vendo ninguém anotando. Júlio, anota. Primeiro, que seja bonita. Claro, você não vai casar com uma moça feia, que você vai levar um susto todo dia que você acordar. Tem que ser bonita.
Presta atenção, ok? Eu casei com a beldade. Então, vai por mim. Segundo lugar, que ela seja uma encorajadora da sua liderança. Que ela seja alguém que aprecie a sua liderança e ela vai te auxiliar e vai te conduzir para frente, cada vez mais para frente. Bora, vamos lá. Ah, não, amor, hoje não. Hoje eu quero ficar de pijama. Que conversa, bora, vamos. Ela é a sua encorajadora. Case-se com uma mulher assim. Então, minha querida, você pode até reunir os filhos para o culto doméstico, mas quem vai ensinar os filhos no culto doméstico? É o homem. É ele que vai dizer para a sua casa, assim diz o Senhor. Irmã, se submeta à liderança do seu marido na presença dos seus filhos. Não o retruque na presença dos filhos. Ao contrário, seja uma encorajadora. Encoraje os seus filhos a buscar o conselho do pai. Existem mulheres que usurpam a liderança do marido em casa, no conselho com seus filhos. O marido dá um conselho, e aí filho, eu vou entregar os filhos agora. Filho, gente, não presta. Porque filho é o seguinte, primeiro que ele nunca vem para o pai, né? Ele vem para a mãe. Mãezinha, meu amor. Aí pede o conselho. Aí ela fala uma coisa, então ele vai falar com o pai. O pai fala uma outra coisa bem diferente. Aí ele volta para a mãe. Ô mãe, convence o pai. Estou entregando vocês, filhos. É assim, né? Aí o que a mãe faz? Pode deixar, filho, eu vou falar com ele. O que você está fazendo? Você está usurpando a liderança do seu marido. Sim, você é auxiliadora, você pode conversar com ele, você pode tentar auxiliá-lo na tomada de decisão, mas a decisão é dele. Isso precisa ser respeitado em casa. O que Débora está fazendo aqui é: homem, levanta, vai. E agora, olha o que o texto diz mais para a gente, verso 14, verso 15, verso 23, repetidas vezes, verso 14. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Verso 15, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera ao fio da espada. Verso 23, dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. Qual é a ênfase? O Senhor. Ele tinha 900 carros de ferro, mas o Senhor deu vitória. Foi o Senhor que deu. Eles saíram, o exército saiu para a guerra, é verdade, 10.000 homens, mas foi o Senhor que deu a vitória. É o Senhor. Queridos, isso aponta para o Evangelho, nós precisamos nos lembrar que é o Senhor Jesus que nos deu a vitória contra o pecado. É o Senhor Jesus que luta por nós. É o Senhor Jesus que é Deus que se fez homem, morreu, ressuscitou. É Ele que venceu por nós. Nós saímos à guerra, mas a vitória vem do Senhor. Nós guerreamos o tempo inteiro contra o nosso pecado. Nós guerreamos o tempo inteiro contra os nossos desejos. Nós guerreamos o tempo inteiro contra a nossa vontade. Qual é a sua vontade, por exemplo, quando alguém ofende você?
Eu vou contar para você qual é a minha vontade. Não vou contar, não. A nossa vontade é dar vazão à vingança. É isso. Essa é a guerra dentro de nós. Mas Jesus Cristo é aquele que nos dá a vitória contra o nosso próprio coração. E aí, em Jesus, nós temos o coração do Mestre. Nós não devolvemos com vingança. Aqueles que nos amaldiçoam, nós abençoamos. Aqueles que falam mal de nós, nós abençoamos. Aqueles que nos trazem calúnias, difamação, nós abençoamos. E não é a nossa força, é a força do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Agora, perceba mais uma coisa, a vitória ela veio de maneira improvável. Como que o Senhor deu a vitória? Sim, houve a batalha, houve o exército, mas já vimos, o Senhor deu a vitória, mas a narrativa ela tem um traço muito irônico. Em primeiro lugar, Débora, sendo a juíza, e dizendo para Baraque, Baraque, vamos lá. Em segundo lugar, uma segunda mulher. Uma segunda mulher aparece na narrativa, Jael, verso 17. O comandante do exército, daquele exército que tinha 900 carros de ferro, o exército dele sendo derrotado, ele sai correndo. Ele vai para onde? Na tenda da mulher de Éber. Éber, um queneu, que há anos ele vivia em paz com Jabim. Portanto, Cícera não teve dificuldade em pedir abrigo àquela mulher. Mas, com certeza, aquela mulher, ela ouviu do Deus de Israel e ela creu. E ela então abrigou aquele homem na sua tenda. Aquele homem estava exausto, ele pediu proteção para aquela mulher, falou, pode dormir aí. Deu até leitinho para ele, todinho. Todinho. Aí. Enquanto ele estava dormindo, aquela mulher então cravou um estaco na sua têmpora. A libertação veio por duas mulheres, de maneira improvável. Improvável. O que o texto está dizendo para a gente? É o Senhor que nos liberta. Não é a força do nosso cavalo. Não é a força dos nossos carros de guerra. O Senhor é quem nos liberta. E Ele faz isso de maneira improvável. Sim, Jesus Cristo é o nosso libertador que veio de maneira improvável. Isaías, capítulo 53, diz assim, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura, nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como que os homens escondiam o rosto, foi desprezado. E não lhe demos nenhuma importância. É o nosso Jesus Cristo. Sim, o nosso Cristo, ele não veio como um imperador. Ele não veio como um bilionário. Ele não veio como um CEO, queridos. O nosso libertador, ele veio como alguém que não demos importância nenhuma. Ele veio como um filho de carpinteiro, de uma cidade escravizada, de um país escravizado. Mas aqueles que nele confiam são libertos e as suas histórias transformadas. O nosso libertador,
veio de maneira improvável. Ele é o teu libertador. É Ele que liberta você dos seus pecados, a mim e a você. É Ele que nos liberta. E aí, uma vez libertos dos nossos pecados, nós somos transformados. Cônjuges passam a ser amorosos e servos uns dos outros. Passam a assumir os seus papéis como Deus requer, o homem liderando e a mulher auxiliando. Mulheres passam a ser intercessoras dos seus maridos, para que venham ao conhecimento do Evangelho. Maridos passam a ser intercessores das suas esposas, para que venham a conhecer o Evangelho. Os pais passam a ser pais educadores na verdade. Quanto aos seus filhos, nós passamos a ser integrantes do exército do Senhor. E nós não nos omitimos como homens. Nós dizemos pela graça do nosso grande campeão, do nosso Rei Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor me chamou. Eu vejo um exército diante de mim muito mais forte, mas eu confio no Senhor, na força do Senhor. Homem, em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Se você ainda não confia no Senhor Jesus Cristo, tão somente nele, hoje é o dia de você confiar em Cristo Jesus, para o perdão dos seus pecados e para que Ele te transforme no líder que você foi chamado para ser. Hoje é o dia de você colocar a tua confiança em Cristo Jesus. Mulher, hoje é o dia de você colocar a tua confiança no Senhor. Não usurpar a liderança que é do seu marido, mas confiar no Cristo que morreu por você e que tem todo o poder, para transformar o seu marido. Se você ainda não confia no Senhor Jesus Cristo, e hoje você percebeu que você precisa fazer isso, colocar a sua confiança somente em Cristo, como Salvador, como seu Salvador, único Salvador, como seu único Senhor, aquele que veio, sendo Deus, se fez homem, morreu pelos seus pecados. Se você quer fazer isso hoje, levante a sua mão, dê um sinal. Eu quero orar por você. Com o seu sinal, você está dizendo: eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor. Levante bem alto sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Existe mais alguém? Você está dizendo: eu quero confiar tão somente no Senhor, em Jesus Cristo, como meu Salvador, o meu Senhor. Mais alguém? Eu vou orar por você. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor mostra para a gente onde temos errado. O Senhor mostra para a gente o nosso pecado, o nosso coração distante do Senhor. E mostra para a gente o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem feito isso em nossa igreja e mais esta noite o Senhor fez. Obrigado por este irmão que expressa confiança no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor confirme. Que o Senhor continue inclinando o seu coração de maneira que ele esteja cada vez mais curvado ao Senhor, conhecendo cada vez mais quem é o Senhor, se submetendo cada vez mais ao senhorio do Senhor em sua vida e o amando mais. Senhor,
levanta cada vez mais os homens desta igreja. Que estejamos, Senhor, dobrados, curvados diante do Senhor, mas de pé diante do mundo. De pé, de cabeça erguida, de mãos puras, erguidas diante do Senhor, lutando a guerra que o Senhor nos propôs. Levanta cada vez mais mulheres, com fé, com coragem, de assumir o papel que o Senhor as deu. E não de usurpar o papel de liderança, mas de assumir o papel de auxiliadoras, fiéis, idôneas. Nos faz cada vez mais uma igreja com famílias fortes. Famílias que outrora, em confusão por conta do pecado, mas agora redimidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Famílias alcançadas pelo nosso Redentor. E eu rogo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Salvador, o nosso Libertador, Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana a todos. Estamos despedidos com uma oração silenciosa.